Comandante, Boa noite, meu amigo. Tudo bem? tudo bem? Vamos dar início aí à live agora bem direitinho para que o pessoal que a live vai ficar salva. Então, Perfeito. e logo em seguida vou estar passando para o senhor para estar uma qualidade boa. O sinal estava ruim, então agora eu acredito que fique bem melhor. Por Perfeito. favor, Vamos lá. se apresente aí para a nossa audiência que está chegando. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Irlan Calaça, eu sou policial militar do estado de Sergipe. Atualmente estou no posto de capitão e eu já estou na polícia tem uns 12 anos. E nesse percurso, eu fui aluno muitas vezes. E fui aluno de cursos de formação, de cursos operacionais, de cursos de especialização, cursos de pós-graduação e pude conviver com a rotina educacional de uma série de instituições, tanto Polícia Militar, Polícia Civil, polícias militares de outros estados, Polícia Federal, Rodoviária Federal. E com isso eu consegui ter uma análise mais diversificada a respeito de sistemas de ensino, de metodologia de ensino, e também isso ajudou muito quando eu passei para a função de professor, de instrutor. E nessa função de instrutor, eu tive experiências das mais diversas, tanto dando aula para cursos de formação, de soldados, de sargento, de curso de formação de oficiais, bem como cursos operacionais também. Então, eu comecei a me interessar muito, não apenas pela questão de ensinar, mas de ensinar e garantir que meu aluno iria aprender. E a gente vê que isso acaba sendo, muitas vezes, um desafio e tem uma série de questões que a gente precisa prestar atenção. E uma dessas temáticas que me inspirou muito através da minha carreira e dos meus estudos é a temática da nossa live, que é a andragogia e a relação disso com o treinamento tático. Beleza? Então, vamos lá começar, beleza? Quando a gente vai falar a respeito de andragogia, é uma palavra que parece uma coisa, né, muito estranha, muita gente não conhece. E eu tive contato com essa palavra muitos anos atrás, e tive contato com ela também em cursos operacionais. E teve uma coisa até que, uma frase que até hoje assim, me chama muita atenção e que eu uso muito nas minhas pesquisas. Que um instrutor num curso operacional me falou: você sabe o que é andragogia? E eu respondi que era a educação de adultos. Até então, o que eu sabia sobre andragogia era isso. Andragogia é educação de adultos, enquanto pedagogia é educação de crianças. E aí ele falou: e sabe como é que o adulto aprende? Aí eu olhei assim para ele, já meio triste, e disse: aprende na dor. Aí ele: pois é. E isso daí ficou muito na minha cabeça, e eu comecei, depois do curso, de ter formado nesse curso, eu comecei a estudar muito para entender se aquilo era verdade, o quanto era verdade e como a gente poderia aplicar isso com relação ao treinamento. Eu descobri que parte dessa afirmação é muito verdadeira. A experiência dolorosa, ela tem um valor emocional que reforça a aprendizagem. Porém, no contexto inadequado, a experiência dolorosa também bloqueia a aprendizagem. Então, isso é muito interessante. E aí, quando a gente vai analisar, voltar para entender o que é andragogia, a gente vê que o nome mesmo, ele fala que esse andras é da questão do adulto e é meio que uma contraposição à pedagogia, que é a educação de crianças. E a gente percebe que, numa análise histórica, a andragogia ela não é uma coisa nova. Ela é algo novo em relação a ser estudada devidamente, como, né, um ramo de investigação, né, de como é que o adulto aprende. Mas, em termos na análise das práticas, a andragogia é algo muito antigo. Tanto é que o primeiro teórico que ele insere esse nome andragogia, salvo engano, eu acho que é Alexander Capp o nome, e ele justamente estava descrevendo o processo de ensino, a metodologia de ensino de Sócrates.
Então, ele estava mostrando como que Sócrates tinha um método chamado a maiêutica, né? Que ele jogava o questionamento para o aluno e forçava, incentivava o aluno a refletir a respeito da resposta, a buscar por si só a resposta. Então, o que a gente hoje basicamente chama de, sei lá, métodos de aprendizagem ativa, por exemplo, é você envolver o aluno na busca pela resposta. Não basta você simplesmente jogar o assunto, jogar as informações e esperar que o aluno, principalmente o adulto, ele pegue aquilo ali, assimile como uma verdade e comece a utilizar aquele conhecimento. Não vai funcionar assim. Então, a andragogia era utilizada pelos hebreus, pelo povo oriental, com relação aos filósofos gregos, e essa metodologia de você fazer discussões em grupo, de fazer estudos de caso, tudo isso são métodos, né, andragógicos. Em algum momento, isso se perdeu na história. E um livro que fala sobre esse retrospecto histórico é o livro Aprendizagem de Resultados, do Malcolm Knowles, que assim, ele é um resumo, uma revisão literária muito importante sobre a questão da andragogia, e ele mostra que provavelmente isso acabou se perdendo com o fortalecimento da Igreja Católica e com a instituição das escolas católicas voltadas para os jovens, né, a catequese, etc., o ensino dos dogmas, dos valores da Igreja Católica. Justamente porque nesse ponto você tinha um ensino para criança, você tinha uma autoridade, não só a autoridade formal do professor, mas era também a autoridade religiosa, e ele era o representante da verdade. Ele fazia os ensinamentos e o que ficasse de dúvida sobrando ali era preenchido com a fé. Basicamente era isso. E esse formato, ele é feito até hoje. E ele serve parcialmente bem com as crianças. Por que ele serve assim, parcialmente bem com as crianças? A criança ela não tem a capacidade de autodeterminação, de escolher, às vezes, o que ela quer aprender. Ela, por exemplo, não tem muitas vezes a escolha, eu não gosto da minha escola, então vou parar de ir. A criança não tem essa opção. Bem como a questão de ir à igreja aos domingos, enfim. Então, a pedagogia ela acaba servindo nesse contexto do ensino da criança. Só que para o adulto, isso não faz muito sentido. E aí, qual é o momento da história em que fica latente essa questão de perceber que o ensino para o adulto é diferente? E aí o livro aponta como ali pós-revolução industrial, o início de grandes corporações e a necessidade de você ter um empregado cada vez mais especializado no ofício dele. Então, cresce a necessidade da educação corporativa. Então, você promover os cursos para os profissionais daquela empresa para aumentar o rendimento, aumentar a produção. Então, começaram a se promover essas capacitações, primeiro na perspectiva pedagógica, e viram que não dava certo. E aí uma série de teóricos, principalmente nos Estados Unidos, começaram a promover, né, pesquisas e escrever sobre o tema, mostrando que ensinar um adulto era diferente. E aí a pessoa que eu vou citar aqui, que é o Malcolm Knowles, que é o que escreveu o livro da Aprendizagem de Resultados, e é uma das pessoas mais respeitadas nessa temática, ele desenvolveu 6 princípios da educação de adultos. E esses princípios podem ser utilizados em qualquer área, quando você fala com relação à capacitação. Na área policial, pode ser na área, sei lá, um professor de artes marciais, pode ser um médico que precisa passar conhecimento para o seu paciente a respeito do tratamento, enfim, isso é de maneira geral. Se você quer transmitir conhecimento para um adulto, você precisa obedecer ou, pelo menos, compreender esses princípios. Que princípios são esses? Primeiro de todos e um dos mais importantes, o adulto escolhe o que ele quer aprender. Nossa. Isso daí é muito interessante a gente perceber. O adulto ele precisa entender que aquele conhecimento serve para a vida dele. Porque se não servir, ele não usa. Então, para você ver assim, até onde vai, né, das coisas mais simples às mais complexas, esse conceito serve. Por exemplo, em escolas, na educação de adultos, para adultos do sertão do Brasil, por exemplo,
o material didático ele tem que ser adaptado. Os exemplos que o professor dá em sala de aula, eles têm que ser adaptados. Se a vida daquelas pessoas é lidar com a lavoura, é lidar com a vida, o pastoreio de animais, etc., os exemplos de matemática têm que ser com aquela realidade. Senão, ele vai olhar assim, esse conteúdo de matemática não serve para a minha vida. Se esse conteúdo eu não for usar aqui para poder plantar melhor, colher melhor, não ser enrolado quando for vender as coisas que eu plantei ou que eu colhi, não quero saber. Quando a gente olha o Telecurso 2000, né, que eu assistia muito quando era adolescente, sempre ele começava com um exemplo da vida cotidiana. Isso. Depois ele ia utilizar a teoria que resolvia aquele problema. Começava sempre com o cara, não, eu quero trocar o azulejo aqui de casa, mas eu não sei quanto de azulejo eu compro, como é que eu faço isso? Aí depois vinha a teoria sobre cálculo de área e etc. Então, na realidade policial, é a mesma coisa. Como é que eu vou ensinar uma técnica de defesa pessoal para o aluno se o aluno ele acha que aquela técnica não serve na situação real? Porque ele olha assim, não, aí é muito fácil, o outro está deixando, então dá para você mobilizar, qualquer técnica serve. Como é que eu sei que isso vai funcionar realmente na rua? Então isso é muito interessante da gente prestar atenção, porque muitas vezes você gasta 30, 40 horas ensinando uma série de técnicas de defesa pessoal, o aluno não usa nenhuma depois de formado. Depois de formado, a única coisa que ele vai saber fazer é mata-leão. Então isso é algo que a gente tem que compreender para poder inserir na nossa capacitação. E aí, o outro princípio, né, é a respeito do autoconceito do aprendiz. Essa questão do autoconceito é que o aluno, o adulto, ele é autodirigido. Ele busca a capacidade de escolher o que ele quer para a vida dele. E aí você tem, por exemplo, na situação da polícia militar. E aí eu observava tanto enquanto aluno e enquanto instrutor também. Você tem alunos que ele, por exemplo, ele está na polícia militar, mas ele odeia armas de fogo. Acredite se quiser. Nossa. Então você tem alunos que ele não quer conta com arma de fogo, mas ele está na polícia militar. Ele vai ter a matéria de manuseio de tiro. Então esse aluno, muitas vezes, vai olhar para o assunto e não presta atenção, não quer aprender. Porque ele escolhe o que ele quer aprender. Ele botou na cabeça dele que provavelmente na polícia vai ter um lugar que ele pode trabalhar sem usar arma. E aí, e agora? O que é que o instrutor faz com relação a isso? Então, existem estratégias. Você tem que sensibilizar esse aluno a respeito da necessidade daquele conhecimento. Então, para que ele escolha aprender. Além de que, lógico, na Polícia Militar a gente vai ter os critérios de avaliação e também de seleção. Se a pessoa não tiver aquele conhecimento e aquela habilidade desenvolvida, ela não pode estar na instituição. Então, isso tem que ser pensado também enquanto plano pedagógico. Beleza? E assim, esse é só um exemplo e tem várias outras situações em que você vai ter o aluno que gosta mais da matéria de policiamento de choque, por exemplo. Vai ter outro aluno que gosta muito da defesa pessoal porque ele é praticante de arte marcial. Então, ele vai ter muito mais vigor, vai ter muito mais atenção, ele vai estar pronto para aprender. Ele vai estar interessado pela temática. A gente precisa compreender isso. É o que leva a gente para o terceiro princípio, a experiência anterior do aprendiz. Não adianta o instrutor chegar na sala de aula achando que todo mundo é igual e que a história anterior, ou seja, o que levou ele àquela sala de aula, não conta. Porque conta e conta muito. É algo muito importante. Eu gosto sempre de falar que a aprendizagem é você empilhar blocos. Tem gente que chega com um tanto de bloco desse tamanho. Tem gente que chega com uma linhazinha de bloco rasteira. Só que tem gente também que empilhou um bocado de bloco que não é adequado para aquela atividade. Nossa. E aí, em algumas pessoas, você tem que empilhar blocos, em outras pessoas, você tem que retirar blocos para poder colocar de novo. É que nem a questão de construir um muro. Tem gente que diz, não, mas meu muro já está construído aqui, mas está construído todo errado, todo torto. Você diz, aí não adianta, vai cair esse muro. Você tem que tirar esses tijolos, fazer de novo e fazer do jeito certo. Então, a gente precisa perceber isso quando o aluno chega na sala de aula.
Então, uma coisa que eu achava uma prática muito chata em todo início de curso, de capacitação, que o professor vai lá e pergunta, fala seu nome, diz quanto a idade você tem, de onde você veio, o que é que você quer fazer, Vai uma apresentaçãozinha. É um negócio meio chato, talvez tenham maneiras mais criativas de fazer isso, mas é absolutamente necessário. O instrutor ele precisa saber onde ele está pisando. Porque se eu vou dar uma aula de tiro, por exemplo, e eu vou dar uma aula de tiro para operadores especiais, ou seja, o cara já teve 500 horas de instrução de tiro. Será que faz sentido eu falar as mesmas coisas que eu falaria para um grupo que é o primeiro contato com a matéria de tiro? Com certeza não. Todo o roteiro da instrução tem que ser adaptado ao objetivo e à necessidade do aluno. Então, isso a gente tem que se atentar e dar uma importância grande para isso. O quarto princípio é a questão da prontidão do aluno para aprender. Isso daí é vital, porque, por exemplo, tem uma frase que no próprio livro cita, que o instrutor ele fala assim, mas eu ensinei esse assunto, ele que não aprendeu. Isso é incompatível. Se você ensinou, isso significa que a pessoa aprendeu. Aí não é possível você ensinar e alguém não aprender. O que é possível acontecer? Você ter ministrado o conteúdo, você falou sobre aquilo, mas você não ensinou. Porque se o aluno não aprendeu, não houve. Entendeu essa questão? E muitas vezes o impedimento do aluno aprender é porque ele não está pronto para receber aquele conhecimento, para aceitar aquele conhecimento. Então, muitas vezes, quando você tem níveis muito diferentes na história de vida daquele aluno, em como ele vai entender o conteúdo, etc., você passa uma série de informações, ele vai captar algumas. Tem aluno que vai captar muitas informações, outros não vão captar quase nada. E aí você tem que saber identificar isso para perceber o quanto ele está captando desse conteúdo e trabalhar para que ele consiga cada vez mais. Então, muitas vezes você chega... Pode falar. É até algo interessante que, às vezes, o instrutor possa imaginar, não, esse cara está, como teve a colocação, esse cara está desrespeitando as regras, que está não sei o quê, mas é as crenças dele, ou o que ele aprendeu, que está chocando em alguma coisa ali, sinapses neurais, que o instrutor tem que ter o feeling, a perceber isso, né? Coisa que o senhor está explicando aí. Com toda certeza, e às vezes é uma crença religiosa, é uma questão social, é o meio onde a pessoa cresceu, o tipo de experiência de vida que essa pessoa teve. Então, a gente percebe, por exemplo, a pessoa pode ter a mesma capacidade de aprender, só que, de acordo com as experiências que ela teve na vida, quando você ministrar o mesmo conteúdo numa sala de aula, um vai conseguir captar e desenvolver habilidade e outro não. Muita gente fica achando, muitas vezes o próprio aluno, que é culpa só dele na questão de que eu não sirvo para isso. Eu não tenho essa habilidade, eu não sou bom no tiro, eu não sou bom, não sirvo para essa profissão. E não tem nada a ver. Ele tem a mesma capacidade de aprender do que o outro, só que as histórias de vida, elas provocam assim, diferenças significativas no resultado na sala de aula. Né? O resultado da performance, que a gente chama. Né? Então, o instrutor ele precisa estar atento a isso. E aí a gente vai para uma outra questão, que é o quinto princípio, que é a orientação para a aprendizagem. O aluno ele é orientado para a vida, né? Para usar a aprendizagem para resolver os problemas da vida. Então, quando você quer ensinar um adulto, você precisa... e aí tem uma frase muito interessante, que o adulto ele não aprende através de matérias, mas através de situações. A aprendizagem do adulto é situacional. Por isso que é uma orientação muito prática para qualquer instrutor que vai ensinar adultos é utilizar exemplos. Que exemplos? Boa. Da vida. Da vida de quem? Do próprio aluno. Então não adianta eu querer ensinar o aluno daqui do estado de Sergipe, por exemplo, da Polícia de Sergipe, e ficar utilizando exemplo de como os israelenses atiram.
Eu posso trazer um parâmetro de Israel, desde que eu fale como isso se aplica em Sergipe. Senão não faz sentido eu ficar falando Pô, de como as coisas funcionam em Marte, se eu quero que o cara utilize aquela habilidade aqui na Terra. Então isso é muito importante. E tem muito instrutor que acaba pecando nisso. Ele traz conceitos, discussões e parará que só fazem sentido em outros lugares, mas não faz sentido na rotina diária daquele profissional. Então, essa questão é muito importante e, principalmente, o compartilhamento de experiências do próprio instrutor. Porque, nossa. para o adulto, quem é um instrutor é algo primordial. Muitas vezes acaba sendo mais importante do que o próprio assunto. Porque imagina, é uma coisa, até uma frase do Esperandil, né, um instrutor de técnicas policiais muito conhecido, ele fala muito sobre a questão do instrutor de natação que só vê água no chuveiro. Né? Como é que você vai ensinar alguém a nadar e fala, não, mas como é que... E aí, onde é que você prefere nadar e tal? O cara, não, eu nunca nadei, não. O cara, como assim? Como é que você vai me ensinar a nadar se você não nada? Então, para a criança, isso talvez não tenha um peso tão grande, porque a criança, pô, ela não tem quase nada de história de vida, e ela vai olhar assim, não, ele é um adulto, é professor, é uma autoridade aqui, e o que ele falou tá certo. É. Agora, para o adulto, não. Primeira coisa que ele vai, rapaz, quem é esse instrutor? Ah, ele vai falar sobre confronto armado. Ele já teve em confronto armado? Ele já trabalhou na rua? Ele estava em unidade operacional? Ele está falando sobre técnica. Onde é que ele aprendeu as técnicas que ele usa? Será que as técnicas que ele vai ensinar servem realmente? Ele já utilizou alguma? E é aí que entra uma discussão muito grande também na área, por exemplo, de educação física. Um cara que é personal trainer, mas ele é gordinho. E aí não vou entrar nem no mérito da questão do conhecimento, se o que o cara vai falar está Sim, certo ou sim. errado, mas um fato é, o aluno observa isso. Como é que Exato. esse cara vai me ensinar a ter o corpo que eu quero se ele não conseguiu fazer isso com ele? Então, para você ver como funciona a mente do adulto. E aí, mais uma vez, não estou falando se o certo é pensar isso ou não, mas a pessoa observa. É E aí real, você. é fato. É real. E aí, na área de instrução também, como é que você vai colocar uma pessoa, por exemplo, vai dar aula de abordagem policial e essa pessoa nunca trabalhou na unidade operacional? Ela pode ter estudado toda a teoria do universo todo. Pode ter falar tudo corretamente. Falar todas as técnicas corretamente, promover a melhor experiência de aprendizagem. Mas o aluno pode não estar disposto a aprender simplesmente por conta dessa barreira. Eu não confio no que ele fala, porque eu acho que ele não usa o que está ensinando. Então, isso daí é vital nessa discussão. E a gente chega no último princípio, que é a motivação, que apesar de ser o último relacionado, eu acho que é o mais importante de todos. A motivação é o que move todas as engrenagens do processo de aprendizagem. O aluno que não é motivado, não adianta você ter o maior esforço do universo, se ele não tem motivação, não vai. É complicado. E essa motivação, apesar de que a gente tem uma série de motivações externas, o que é a motivação externa? Ah, se eu não aprender essa matéria e não tirar nota boa, eu não passo na matéria. E eu quero passar na matéria. Eu quero ser policial. Então, essa motivação externa significa que ele não quer aprender o conteúdo, mas ele sabe que precisa daquilo ali para uma outra coisa. Ou seja, para ser policial, tem que aprender aquele conteúdo. Essa é uma motivação externa. Com adulto, as motivações externas funcionam? Funcionam, mas não tão bem quanto a motivação interna. Se a gente conseguir provocar no aluno motivação interna, qual é a motivação interna? É você saber que aquele conteúdo serve para a sua vida, você saber que aprender aquele conteúdo lhe torna uma pessoa mais preparada, um melhor profissional, mais aceito no seu meio, mais respeitado. Então, essas motivações internas sempre serão mais importantes para o adulto. Muitas vezes, para a criança,
a motivação externa, ela exerce muito mais poder. Porque é aquela coisa, meu pai vai brigar, ou então eu não posso reprovar de ano. Então, tem muitas motivações externas desse poder muito grande. Com o adulto, isso já acaba sendo diferente, porque ele tem maior autonomia. Então, é preciso cultivar essas motivações internas. Então, em resumo, a questão da andragogia, né, já falei um bocado, é interessante que a gente observe esses princípios e comece a utilizar eles na nossa prática profissional. Eu vou pedir um favor ao senhor, depois bata a foto desse livro e compartilhe aí nas suas redes sociais, porque Com me certeza. interessou bastante, me interessou bastante. E Tanto que eu... Pois não, Pode falar, conclua. pode falar. É tanto que eu estava comentando no início da live. Foi justamente porque eu assisti uma live do senhor que eu fiz o convite para o senhor explicar para a minha audiência, que são outros professores que trabalham justamente ensinando Krav Maga, ensinando defesa pessoal, ensinando imobilização. A gente faz parte de uma confederação brasileira de Krav Maga, de uma federação cearense. Então, quase todo momento tem que abordar esse tema da andragogia, não literalmente falando sobre a andragogia para o aluno, mas tendo esses tópicos, essa sensibilidade para aprender sobre isso. Por isso Inclusive, que eu convidei tanto. e por exemplo, se você forma uma turma para poder ensinar Krav Maga, e aí você percebe que na sua turma todos são mulheres. E aí, se você perguntar, por que você quer aprender Krav Maga? E aí elas vão trazer alguma coisa do aspecto da vida delas e da necessidade, do que elas entendem e por que precisam daquilo. Pode ser que todas falem, eu queria me proteger de questão de assalto ou de assédio numa festa ou na rua, etc. Né? Eu quero me proteger. Ou então elas podem falar, não, em algum momento pode ser que fale ou não, mas pode ser que diga, eu quero me proteger dos problemas em casa. Exato. E aí, como vão ser os exemplos que você vai dar de cada técnica que você vai ensinar? Então, isso daí percebam que é importante para qualquer profissão. A gente compreender qual é a história de vida daquele aluno, o que motiva ele a aprender e qual é a abordagem mais adequada da nossa parte para poder fazer com que ele aprenda o mais rápido possível e com a melhor qualidade possível. Então, você vai ter aluno, por exemplo, para aprender tiro, que ele vai ter uma dificuldade emocional muito grande. E aí você precisa entender de onde vem essa dificuldade emocional. Por que o aluno ele fica tão nervoso, tão abalado, por exemplo, quando ele é colocado numa avaliação? Quando ele sabe que está manuseando arma de fogo? Por que certos alunos, quando você vai colocar numa atividade dentro da água, isso aí eu já estou falando de uma capacitação de cursos operacionais, o cara revela uma fraqueza psicológica muito grande. De onde vem isso? Às vezes você tem uma situação que é do passado da pessoa, que se ela buscar um profissional, um psicólogo, e tratar aquilo ali de maneira específica, você salva um profissional que mesmo vai ser excelente e vai render por 30 anos naquela atividade. Mas se não for identificado o problema, não for tratado de uma maneira andragógica, você vai muitas vezes perder um profissional. Então, a gente precisa estar equilibrando isso, né? Como resolver problemas, só que também você tem um aspecto profissional, principalmente na Polícia Militar, que é uma instituição e que não pode se moldar totalmente à individualidade de cada servidor. Tem um conjunto de habilidades que você tem que ter, de capacidades que você precisa até o final da formação. E a formação tem um tempo limitado. Chegou naqueles 6 meses, 8 meses, 1 ano, 3 anos... Se você não reúne o conjunto de condições para poder servir a sociedade, você não pode estar na instituição. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito na hora de planejar como vai a capacitação. Opa. Pessoal, tá travando, mas já voltou pausada aí, mas eu acho que já voltou, né? Voltou direitinho e deu para entender a mensagem completa do senhor aí no finalzinho. Deixa eu lhe fazer umas perguntazinhas aqui que chegaram. Tá dando uma travada aí seu vídeo. Opa, deixa eu ver. Melhorou? Tá tudo certo? Ou tá travando? Pronto, agora voltou. Pronto?
Pronto. Voltou agora. Por- Vou lá na pergunta, algumas perguntas chegaram, eu vou fazer para o senhor. Por que escolheu a andragogia para usar no treinamento? Justamente o treinamento aí que o senhor Então, realiza. na verdade, não foi uma escolha, foi uma necessidade. Né? Nossa, Então, porque assim, em algum momento eu percebi que lidar com o adulto é diferente, tem algumas peculiaridades. A andragogia foi o que me proporcionou mais respostas. Então, eu acho que é isso, não é questão de escolher. Realmente é uma necessidade. Eu tenho que observar esse conjunto de situações para poder ensinar melhor. O que eu quero é ensinar melhor. Eu quero que as pessoas show. aprendam o máximo possível quando estou na sala de aula. Então, eu percebi que utilizar essas ferramentas ajudam muito. Então, eu acho que Show. é isso. Quais foram as outras abordagens educacionais que o senhor estudou para usar nos seus treinamentos? Ou estuda? Então, eu faço uma busca que, na verdade, essa busca não acaba, né? Ela é algo contínuo, buscando soluções para a questão da instrução. E aí eu percebi tanto a questão da andragogia, as técnicas da aprendizagem ativa, né, formas de envolver o aluno nesse processo e criar mais motivação, criar mais envolvimento, criar mais cooperação. E também eu percebi que tem algumas ferramentas específicas para o meu nicho de atuação, que é a aprendizagem para a questão policial, ou seja, o treinamento para formar policiais, que aí vem uma peculiaridade muito forte na questão da capacitação do policial. Eu tenho que capacitar uma pessoa para atuar sob grande tensão, sob É grande mesmo. estresse, indo na contramão natural da autopreservação. Então, veja que peculiaridade gigantesca para o treinamento. Eu não quero ensinar uma habilidade, ensinar a atirar. Eu quero que ele seja capaz de atirar num confronto armado, com um pico de tensão absurdo, numa situação que a maioria das pessoas fogem, essa pessoa tem que ir Isso. para esse perigo. Então, não faz sentido que eu estabeleça ferramentas comuns de aprendizagem. Então, Ótimo. por exemplo, tem uma situação que eu conheci que num livro muito bom, né, do Terry Wohlert, que chama SET, que é treinamento de exposição ao estresse, que também é muito parecido com um conceito também de Dave Grossman, autor de outro livro, que fala sobre inoculação de estresse. E aí, o que se trata isso? Se todas as habilidades vão ser utilizadas numa situação de estresse, eu não posso treinar elas numa situação de calmaria. Então, eu preciso estabelecer condições estressoras. E muitas vezes isso acaba se confundindo na análise da população, né? E às vezes dos próprios componentes da instituição, é aquela grande pergunta: precisa disso? Para Verdade. que isso? O aluno está gritando com o aluno está fazendo flexão, o A está sendo humilhado, está sendo isso, está sendo aquilo e parará. E aí eu fiquei muito tempo estudando para entender, rapaz, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu poderia Ou estar fazendo só, de outro jeito e ser melhor? ou só replicando, né? Ou será que eu só estou repetindo o que outras pessoas fizeram e isso está fazendo mal para o meu aluno e eu estou achando que está fazendo bem, então eu fui estudar. E quando eu estudei, eu vi que boa parte das práticas adotadas, elas fazem sentido na questão teórica também, na análise científica. Agora, o que não pode é você fazer a utilização desses recursos não com o objetivo andragógico, com o objetivo da capacitação, mas colocando para fora problemas emocionais seus ou utilizando recursos de sadismo, enfim, utilizando de maneira inadequada. Ou seja, Uhum. utilizar o estresse tanto dentro da matéria quanto na formação em geral. Por que eu falo dentro da matéria ou fora da matéria? Porque, por exemplo, no curso de formação de soldados, no curso de formação de oficiais, você tem uma rotina que é dentro da sala de aula, ou seja, a carga horária de cada matéria, mas você também tem uma rotina da vida do profissional ali no curso de formação, que é quando ele chega,
na instituição, depois que ele sai da instituição, do local de treinamento. E o militarismo ele tem uma série de rotinas. E aí você tem checagem dos alunos quando chegaram, ver se tem falta, se não tem. Você tem missões ali para você cumprir atividades depois do horário da aula. E nessa hora também você tem a aplicação de uma série de situações andragógicas que vão preparar esse profissional para a atividade dele. Então, por exemplo, tem uma função muito conhecida por todo mundo que faz curso policial, tanto no ambiente militar, no ambiente civil também, é a função do xerife de turma. O que é um xerife de turma? É um chefe de turma, um representante da turma. E qual é a função dele? Controlar tudo que acontece com a turma e ajudar o instrutor, ou quem estiver à frente, para gerenciar os problemas. E é muito típico nos cursos de formação, o pessoal dá uma missão para o xerife, pedir que ele resolva muito rápido, sempre trabalhar com a pressão ali psicológica, a restrição do tempo. A cara, mas daí é uma humilhação, cara. Se, do ponto de vista andragógico, observe que, enquanto profissional de segurança pública, ele vai estar justamente nas ocorrências sob compressão de tempo e numa responsabilidade muito grande, recebendo estímulos de várias pessoas ao mesmo tempo. Imprensa ali cobrando, perguntando alguma coisa, a segurança do ambiente, o civil, a pessoa da população, o cidadão, cobrando uma resposta, cobrando uma atitude, e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, e você ter que administrar todos esses estímulos em um curto espaço de tempo. O que é isso? Basicamente a função do xerife. Então veja como essas questões têm que ser trabalhadas no âmbito da formação para que auxilie na atividade profissional. Então a gente tem que perceber isso, estudar isso, justamente para explicar aos setores da sociedade que cobram essa resposta. Por que o aluno tem que estar correndo? Por que tem essa pressão? Por que tratam dessa forma? E a gente poder dar explicação científica a respeito disso e mostrar. Porque quando você for atendido por um policial, você não quer um policial que, quando ele receba uma série de estímulos, ele trave. Ele simplesmente, não sei, quando eu vou, não sei o que fazer. Não, eu tenho que ter mais tempo. Me dê mais tempo para eu resolver essa situação com esse ladrão que está fugindo ali na esquina agora. Tá entendendo? Então, essa questão que a gente tem que discutir. E lhe dou parabéns justamente porque conseguiu sintetizar e trazer essa resposta para quem está assistindo de forma bem simples e atendeu, pelo menos a minha expectativa. Existe resistência sobre esses novos conhecimentos que o senhor usa, ou abordagens diferentes nas instituições operacionais? E como o senhor está conseguindo vencê-los? Existe resistência para tudo que é novo. E isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida da gente. Toda novidade gera desconforto. Porque se você aprende a resolver um problema, aí vem alguém que quer lhe ensinar um jeito novo de resolver o problema, eu vou ter que aprender outra coisa para poder... E isso tira você da zona de conforto. E a gente ser tirado da zona de conforto é algo que vai de encontro à nossa preservação. O que a gente entende como preservação. A gente quer economizar energia. O ser humano, o cérebro primitivo, ele está ali, eu quero economizar energia para só usar quando eu precisar sobreviver e depois voltar e economizar energia de novo. Então, muitas das invenções da gente durante a história é para promover mais conforto e que a gente gaste menos energia. Então, eu acho que a resistência é algo normal. Inclusive, ela serve para a gente se preparar melhor para o que a gente vai propor, que não dá para ficar querendo reinventar a roda todo dia. E a gente tem que entender primeiro, tem que ter uma formação muito sólida e ter experiência suficiente para você saber, não, isso serve. E se isso serve, tem que mudar mesmo. Então, Entendi. Isso assim, eu gosto de falar isso porque eu vim começar a propor uma série de mudanças, mais ou menos aí quase depois de uma década, me preparando para ter certeza do que eu estou falando. E vou ser bem sincero, muitas coisas eu não tenho certeza ainda.
Porque quanto mais você vai buscando resposta, mais você vai achando pergunta. Então, Show. isso é muito interessante. Só que você começa a analisar a realidade e aí você percebe, ó, isso daqui não está funcionando. A gente precisa resolver esse problema. E outra, a gente precisa entender que o conhecimento ele serve para isso, para resolver problema. Então, aí, depois de um tempo de preparação, eu disse, não, eu tenho que começar a buscar mudanças e propor alguma coisa para resolver os problemas. E aí, eu acho que Show. é isso. Show. Quais os benefícios, na sua visão, em buscar novas abordagens, unir esse conhecimento com o que, ou como que existe da andragogia para o treinamento operacional ou para o treinamento justamente dos policiais no modo geral? Eu comecei a perceber que você mudando alguns aspectos da formação, você resolve problemas da vida operacional. Protege o operador, protege no âmbito da questão da preservação da vida dele, você protege no âmbito jurídico, inclusive a liberdade dessa pessoa. Porque muitas falhas cometidas em ocorrências decorrem simplesmente da falta de conhecimento. Simples assim. Se a pessoa tivesse tido uma instrução de X horas sobre aquele tema de maneira adequada, essa pessoa não passaria por isso. Então, por exemplo, na questão do tiro, veja um detalhe simples e como pode mudar a vida de uma pessoa. A gente tem uma coisa que chama de níveis de competência, né? Que a gente tem a incompetência inconsciente. O que é isso? Quando a pessoa ela não sabe que não sabe algo. Isso acontece muito com o tiro. Porque a gente tem uma noção hollywoodiana do que é o confronto armado. E nos filmes de Hollywood, o mocinho ele dá 10 tiros e acerta os 10. Ele dá o tiro a 50 metros e acerta. Todos os tiros que ele dá, acerta e é um negócio parece muito simples. A pessoa pensa que num confronto armado vai acertar também. Quando você traz esse aluno para um estande de tiro, com a instrução contextualizada, com a realidade, e mostra para ele, numa simulação, vai, meu filho, atira, e aí ele erra, eu sei, meu filho, você viu como é difícil acertar esse disparo? Só disso daí, você já transforma a concepção dele numa ocorrência. Em que sentido? Ele vê que a uma certa distância, ele não pode atirar, que é muito provável que ele erre. Esse é um aspecto. Se eu conseguir ir mais longe com esse aluno, eu vou conseguir capacitar ele para que, de fato, ele acerte na ocorrência. Então, se eu consigo isso, eu promovo uma diferença na vida dele, porque evita dele tomar uma decisão errada na ocorrência, ou de efetuar um disparo, errar, ter um efeito colateral, e eu protejo também a sociedade. Porque se eu tiver um policial mais capacitado, ele consegue cumprir a função dele de maneira melhor e proteger mais vidas. Então, focado nisso que eu penso em sempre estar pesquisando e me unir a pessoas que também pesquisam e se preocupam com essas questões para poder promover mudança. Pô, legal, sensacional. Eu vou pegar uma pergunta aí que eu vi hoje no seu Instagram, no Stories, a questão do laboratório. Se o senhor puder explicar um pouco o que é que isso ou como vai funcionar, por gentileza. A gente está com a iniciativa e algumas das pessoas que estão aí ombreando comigo nessa iniciativa estão até aqui assistindo a live. O Capitão Rafael, da Argos Defense, o Tenente Neres, que é da Polícia Militar da Bahia, tem o Cabo Palma, tem o Pedro, que são lá policiais militares do DF, e a gente percebeu que existe a necessidade de pesquisar sobre a atividade policial focado no policial. Veja que parece legal. Até uma coisa meio engraçada, mas quando a gente vai analisar as pesquisas, as pessoas que pesquisam sobre a polícia, muitas vezes elas não pesquisam no enfoque de melhorar a vida do policial. Verdade. Resolver os problemas do policial. Falam muito assim na perspectiva social. O que a sociedade quer da polícia. A gente quer uma polícia que seja menos violenta, que seja mais capacitada.
uma polícia que nos sirva. E a gente percebe que muitas vezes as soluções encontradas nesse contexto não resolvem os problemas dos policiais. O que o policial passa, né, na rotina de serviço. Só para lhe citar um exemplo, na minha formação enquanto oficial, houve uma mudança de currículo pautada nessas aspirações sociais a respeito da polícia. E aí o que foi entendido é que a gente tinha muita carga horária de tiro e pouca carga horária de formação social, da educação emocional, né, de direitos humanos, etc. E aí a gente teve uma redução nas matérias técnicas e um inchaço gigantesco em matérias teóricas desse cunho, de direitos humanos, etc. Não que a instrução de direitos humanos não seja importante, ela é. Mas observe que se fosse isso voltado, focado no policial, iriam perceber que a instrução técnica séria de tiro, de abordagem e de aspectos operacionais provocam um policial que respeita mais os direitos humanos. Porque se você não tem o conhecimento específico para poder resolver aquela ocorrência de forma técnica e você é confrontado socialmente e cobrado de uma solução, você vai ter que oferecer uma solução que provavelmente não vai ser técnica. Então você aumenta o nível do uso de violência, você aumenta a probabilidade de abuso de autoridade, porque qualquer coisa que o policial fizer que não esteja embasado na legalidade é abuso de autoridade. E aí? Verdade. Então, a gente precisa justamente perceber isso, e o laboratório brasileiro de atividades policiais, ele tem esse foco, esse objetivo de ser uma pesquisa feita por policiais que estiveram na rua ou que estão na rua trabalhando no dia a dia, compreendem as dores, né, dos policiais e também tem uma rotina de pesquisa muito grande para poder buscar soluções. Então, por exemplo, a gente precisa pesquisar por que os policiais morrem tanto no Brasil. A gente precisa entender qual é a relação da falta de qualidade em instrução de tiro com os erros em ocorrências. A gente precisa compreender sob a visão, sob o aspecto de resolver o problema do policial e, como consequência de resolver o problema do policial, você tem uma melhoria do serviço que ele presta à sociedade. Então, essa é a ideia central aí do laboratório. A gente está iniciando agora e depois a gente vai começar a ter outras ações, né, promover publicações, traduzir textos americanos, porque a gente tem muito material lá fora e que o policial aqui não acessa por uma dificuldade com o idioma. Então, a gente vai começar a fazer traduções e ofertar, né, gratuitamente. A gente teve autorização de 2 autores importantíssimos dos Estados Unidos para poder traduzir os textos deles e divulgar gratuitamente. Então, isso aí vai ser um pontapé muito importante. E diga de passagem, um livro que eu soube em 2014, só chegou a tradução o ano passado aqui. Então é mais ou menos 5 anos de atraso aí de conhecimento que já poderia estar com acesso fácil a gente aqui, né? Tem um livro que eu falo muito sobre ele aqui, que é o do Terry Wohler, que foi lançado agora em 2018, salvo engano, e que eu trago, né, frequentemente nas postagens, e que às vezes se não fosse essa iniciativa minha, ou do Neres, ou do Palme, justamente traduzir, escrever artigo, distribuir, a gente não estaria sabendo de coisas básicas sobre a ciência e a atuação policial, sobre a diferença da neurociência, sobre implicações de como a gente tem que conduzir instrução, coisas que lá fora eles já sofreram, já aprenderam e já propuseram mudanças que servem para a gente. E ainda tem essa questão, que a gente tem que ser capaz de filtrar o que serve para a nossa realidade ou não. Então a gente não pode esperar que seja do interesse de algum editor aqui que traduz o livro e manda, porque é difícil que isso aconteça. Show. Parabéns pela iniciativa. Estou vendo aqui o da Argos. Parabéns a todos que estão nos acompanhando na live. Agradeço ao senhor mais uma vez. Do Ceará, já conseguiu algum oficial para estar participando aí também do laboratório? Então, inicialmente, a gente fechou um grupo pequeno, porque assim, com menos pessoas fica mais fácil de deliberar. Sim. Aí a gente vai adotar uma política que é o quê? De recepcionar os trabalhos que os policiais produzem. Então,
todo o trabalho, monografia, curso especializado, tudo que tiver a ver com a polícia, a gente vai começar a receber esse material e juntar em um lugar só. Para que toda pessoa que pensar, não, eu quero saber se um assunto já foi pesquisado, né, no Brasil sobre essa questão aqui da atividade policial, ele vai entrar, né, no ambiente do laboratório e saber se aquilo ali tem alguma pesquisa. A gente quer que isso seja uma referência, né? E depois também promover disseminação de conteúdo em vários níveis. Por que em vários níveis? Desde uma postagem pequena, um vídeo muito curto, um resumo de uma conclusão de um trabalho, até os trabalhos mais complexos aí de tese de doutorado e etc. O cara tem acesso e possa aprender. Porque a gente fala muito que certos assuntos não são pesquisados, mas na maioria das vezes não é verdade. O assunto é pesquisado. A gente só não fica sabendo. Porque a gente tem mais de 20 instituições de segurança promovendo, por exemplo, cursos de aperfeiçoamento de oficiais, que são cursos a nível de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, na área policial. O Exército também faz isso, a Marinha também faz isso, e esses documentos estão sendo armazenados em algum lugar. A gente tem mais de 5 revistas brasileiras sobre segurança pública, tem revista mantida pela Polícia Federal, tem revista mantida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem institutos como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Academia de Polícia Civil de vários estados, e esses trabalhos estão sendo produzidos. Só que isso não está chegando no soldado que está na ocorrência. Aí é que está o problema. Não adianta ficar um grupo de filósofos, né, conversando sobre as questões mais complexas da atividade policial, se esse conhecimento não for utilizado pelo soldado, o tenente, o agente, o delegado que está na ocorrência. É isso que a gente precisa entender. Como transformar esse conteúdo teórico tal, em aplicações práticas. E cada vez mais no momento onde o poder é quando você compartilha o conhecimento e não quando você esconde, né? Exatamente. Nessa perspectiva que é andragógica, de que o conhecimento ele serve para resolver problema, no meio policial isso é mais latente ainda. É uma coisa que eu às vezes discuto, que pode até ser mal interpretado, mas entre uma pessoa que não tem conhecimento e tem vontade, e uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem vontade, eu prefiro a pessoa que tem vontade, que está sem o conhecimento. Que o conhecimento a gente pode fornecer, pode trabalhar essa pessoa. Agora, uma pessoa sem vontade, meu amigo, não adianta. Então, se você tem toda uma inteligência teórica para discutir todos os assuntos do mundo, e aquela coisa que a gente fala, né? A crítica de WhatsApp, a pessoa que é revoltada atrás de uma tela de celular, ou que é super inteligente na discussão ali no papel, mas ela não transforma isso em ação, não adianta. Para a questão policial não adianta. É uma discussão que eu já tive até na pós-graduação com uma professora, inclusive uma excelente professora, que falou bem assim, mas as ciências sociais, elas não têm como missão promover soluções, mas realmente problematizar, trazer perguntas, né, e questionar as ações. Eu disse, perfeito, concordo. A única coisa que eu não concordo é que essa pessoa que só está aqui para poder problematizar, que é muito importante a gente trazer problemas, mas que essa pessoa possa dizer o que o policial que está à frente de uma tropa, de uma instituição, e no conforto dele, de problematizar, falar, não, ele errou, e pronto. Só que o problema é que o policial não tem a função apenas de identificar se algo está errado ou não. Ele tem que promover solução. Por isso que é tão difícil ser policial. Porque identificar que alguma coisa está errada não é muito difícil, não, sinceramente. O crime está acontecendo, tem um problema acontecendo. A questão é que o policial ele tem que dar resposta. A pessoa que problematiza não precisa. Ela pode ficar só ali, dizendo, tá errado, assim não dá certo, aí tá ruim. E é uma coisa que a gente vivencia muito na vida da gente, né? Aquela pessoa que não promove a resposta para o problema, mas fica ali sempre do seu lado, esperando você errar. Quando você erra, ela, tá vendo? Sabia que não ia dar certo. Essa é a vida do policial. E a gente precisa promover pesquisa e promover resposta. Para poder dizer, meu filho, faça desse jeito aqui, que a gente estudou, testou, analisou, desse jeito é melhor. Então é muito importante esse trabalho.
bastante. Quero agradecer ao senhor. Acredito que algumas pessoas comentaram sobre imobilização estática, que era eu acho que foi Tenta Branco, se eu não me engano, que são artistas marciais que querem ensinar imobilização tática e assim por diante. Então a gente tem um leque de profissionais aqui acompanhando a live. Agradeço ao senhor novamente. Acredito que a gente já vai combinar uma próxima live, que justamente vamos combinar aí uma nova data, porque esse leque de possibilidade de conhecimento é grande. Quem me segue tem uma audiência de profissionais justamente da área de segurança que vão precisar justamente desse conhecimento. Alguns alunos meus trabalham na área de segurança e, claro, vai agregar demais ao meu trabalho. Eu quero agradecer a sua atenção, desejo uma ótima semana, um ótimo domingo para o senhor, para a sua família. Muito obrigado. Suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer também, primeiro pelo convite, pela pertinência do tema. Lógico que assim, eu não consigo trazer todas as respostas. Essa questão do aprendizado ela é contínua, então eu vivo. Às vezes eu olho um tema, aprendo um aspecto, passo um tempo, vou ler de novo sobre a mesma coisa e reaprendo o que eu já li. E aí eu fico olhando, porra, não tinha percebido isso da primeira vez. E é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar para a atividade policial e também para a questão da aprendizagem, para poder a gente conseguir melhorar, porque é um problema muito grande, como a gente estava falando mais cedo, a questão da zona de conforto. A zona de conforto na atividade policial mata. Ela mata. Na perspectiva do conhecimento teórico, eu posso ficar ali com o meu pensamento errado o resto da vida, se eu quiser. Não tem problema. O máximo que eu vou ter é crítica de alguém que está estudando mais e vai dizer, isso daí está atrasado. Agora, o policial, se ele fica sem essa renovação, ele morre mais e ele pode acabar tendo ações também que provocam efeitos que são irreversíveis. Então, a gente tem que cada vez estimular mais essa divulgação de conteúdo. Então, eu fico muito feliz com o convite, agradeço a todo mundo que veio aqui prestigiar, e depois que daí tiver salvo, eu vou divulgar para todo mundo, porque esse conteúdo ele precisa ser espalhado, a gente precisa estudar mais. Viu? Então, obrigado mesmo a todo mundo. Eu que agradeço, uma ótima noite para todos, ótima semana. Boa noite. Valeu. Um abraço, boa noite.